Boa noite, turma. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos exames que a gente faz para avaliar o coração. Mas para eu poder explicar isso, eu acho interessante a gente comparar o coração, o funcionamento do coração, o coração em si, com um carro. Então, o que a gente tem num carro? A gente tem a parte elétrica, no coração a gente também tem a parte elétrica, que são os nervos, né, do coração, que vão dar o estímulo para o coração bater. No carro a gente tem a parte hidráulica. Então, o que vai ser a hidráulica no coração? O sangue, que corre dentro das artérias, das veias, e que dentro do coração vai de uma cavidade a outra por diferença de pressão. Essa é a parte hidráulica do coração, né? E o outro sistema que tem no carro também é a parte mecânica, né? E essa parte mecânica no coração é a parte da estrutura mesmo do coração, da força do músculo do coração, das paredes do coração, das válvulas, das artérias e veias, né? Então, essa é a parte estrutural do coração, seria a parte mecânica, assim, né? Relacionado com, fazendo esse paralelo com o carro. Bom, aí os exames, eles vão avaliar a parte elétrica, a parte hidráulica e a parte mecânica, né? Da parte elétrica, nós temos um exame que é o mais usado, o mais comum de todos, que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, ele é feito o paciente deitado, né, de costas na maca, coloca aqueles fiozinhos, prega aqueles fiozinhos no tórax e coloca braçadeiras nos braços, nas pernas, ou eletrodos nos braços, nas pernas, e registra aquele momento ali. É um momento curto, breve, e que às vezes você pode ter alguma alteração ou não, né? E quando não tem, não quer dizer que não tem nada, né? Numa situação de emergência, numa situação de urgência, que o paciente está infartando, que o paciente está tendo uma arritmia, o eletro, ele define a situação. Ele é essencial, porque ele vai mostrar o caminho que a gente deve tomar no tratamento. Ele é muito importante ali na hora do pronto-socorro, vamos supor. Mas às vezes o paciente está no consultório e ele não está naquele momento que ele está sentindo nada, e às vezes vai fazer o eletro, tá normal, mas isso não quer dizer que não tenha nada, ele só quer dizer que naquela situação em repouso ali ele está bem, né? Então ele não é um exame assim que mostra tudo, nem que dá pra gente confiar de olhos fechados, não, né? E como eu já falei, ele mostra a parte elétrica do estímulo nervoso do coração, né? Mostra lá como é que tá, o estímulo tá passando pelo coração para ele gerar o batimento do coração. Bom, o outro exame que vê essa parte elétrica do coração é o Holter de 24 horas. O Holter de 24 horas, ele é aquele aparelhinho que o paciente leva para casa e que fica também conectado a ele através dos fiozinhos no tórax. Fica 24 horas. Então, nele a gente vai ver se o paciente tem arritmia, se tem bloqueio, né? Se esse bloqueio é sempre igual ou se ele vai e volta. Então, tem várias coisas que a gente avalia que nas 24 horas tem uma maior possibilidade da gente conseguir pegar, né? Diferente do elétrico, que é só aquele espaço curtinho de tempo. Bom, o Holter, eu gosto de usar bastante o Holter, paciente que tem arritmia. Eu uso bastante, eu solicito bastante. Paciente que não pode se locomover na esteira, às vezes eu peço assim para ter uma ideia de como é durante o movimento que ele faz em casa mesmo, já que não dá para avaliar numa esteira. Ele, em alguns momentos, ele consegue substituir. Mas também não é um exame que mostra tudo, tá? Ele só mostra mais essa parte elétrica mesmo do coração. Bom, outro exame que mostra a parte elétrica é o teste ergométrico.
O teste ergométrico, ele não é um exame tão comprido como o Holter de 24 horas, mas também não é breve como o eletrocardiograma. Nele, a gente vai avaliar não só a parte elétrica, mas tem outros aspectos também que dá para ver no teste ergométrico. Ele não é completo, mas dá para ver várias coisas no teste ergométrico. Dá para ver a pressão, o comportamento dessa pressão durante o esforço, se sobe demais ou não, isso é super importante. Conforme o paciente vai andando na esteira e vão sendo registrados um eletro após o outro durante a caminhada do paciente na esteira, a gente consegue também medir a pressão e verificar como que é o comportamento da pressão. Outra coisa que a gente observa no teste ergométrico também é a arritmia. Porque tem arritmia que quando o paciente está quietinho não aparece, mas quando ele se esforça, lá vem a danadinha. Então, essas arritmias que elas aparecem mais no esforço, a gente tem que olhar elas com mais cuidado, porque são sinais de que alguma coisa está errada. Outra coisa que dá para ver no teste ergométrico são sinais de isquemia. Aliás, é um dos grandes objetivos no teste ergométrico é saber se tem os sinais de isquemia. Então, na hora do eletro de esforço, principalmente no pico do esforço, o eletro pode ficar de tal forma que mostra que há possibilidade, não quer dizer que tem, de ter uma obstrução na artéria coronária, e aí isso vai gerar uma série de outras de outras condutas, né, de outras coisas que o médico vai ter que orientar e verificar, né, a partir desse resultado de esteira, quando tem esse sinal de isquemia. Outra coisa que o teste ergométrico mostra também bem é a questão do fôlego, né? Então, tá andando na esteira, aí dá para avaliar se aquele fôlego tá compatível, o esforço que o paciente está fazendo com a dificuldade que ele está tendo de respirar, de andar e tudo mais. Então, ali a gente avalia essa capacidade cardiorrespiratória do paciente nessa fase de esforço ali andando, né? Então, o teste ergométrico é basicamente isso, né? E ele ajuda muito, como eu já falei, nessa questão da parte elétrica do coração. Bom, tem exames que avaliam a parte estrutural do coração. Se ele é grande, se ele é pequeno, se a válvula tá bem ou se não tá bem. E ao mesmo tempo eles podem avaliar a parte hidráulica também. Mas eu vou falar para vocês do raio-x de tórax, que é um exame que dá pra gente ver o tamanho do coração. Só que é mais ou menos, né? Dá pra gente ter uma ideia. E dependendo do raio-x, se ele for bem batidinho, se ele estiver bem, o paciente bem posicionado, se ele for um bom raio-x, dá pra gente ver várias coisas com, assim, várias coisas que dá pra gente confiar, né? Apesar de ser um exame assim que não mostra certinho tudo, né? Então, o objetivo maior é ver o tamanho do coração, né? Mas dá pra ver a situação da artéria aorta, das artérias e veias dos pulmões ali, dos hilos, né? Dos pulmões, que do lado direito, do lado esquerdo, se tá com congestão, se não tá com congestão, que é assim, mais sobrecarregado, quando as artérias estão mais sobrecarregadas e o organismo do paciente está inchado, se aquilo dá para visualizar ali na área pulmonar, que é do lado do coração. Então tem uma série de dados assim que dá pra gente ver a mais, e eu não vou me aprofundar muito porque é bastante coisa, mas o raio-x, ele pode, se bem feitinho e bem analisado, ele pode ajudar bastante no primeiro momento. Outro exame que avalia essa parte da estrutura do coração é o ecocardiograma. O ecocardiograma simples transtorácico, né? Nele você consegue ver as válvulas do coração, funcionamento, se elas têm algum problema ou não, as cavidades, o septo do coração, que é uma parede que divide o lado esquerdo do lado direito,
Você consegue ver a artéria aorta, consegue ver aspectos relacionados com a parte hidráulica, que é a pressão das cavidades e se está tendo refluxo ou não do sangue para dentro das cavidades, que já faz parte da parte hidráulica do coração, que dá para ver no eco também, né, através do Doppler. Então, o ecocardiograma, ele é diferente do teste ergométrico, ele meio que complementa o teste ergométrico de uma forma bem bacana para a gente ter uma visão mais completa aí da situação cardíaca do paciente, né? Muito, muito usado mesmo, né? Outro exame que dentro do ecocardiograma é o ecocardiograma com estresse, que dá pra gente ver nesse ecocardiograma, o médico vai simular como se o paciente estivesse caminhando numa esteira. Vai injetar um medicamento que vai acelerar o coração do paciente e ele vai ver se o comportamento do coração está compatível ou não com aquele estresse que ele está oferecendo com aquela medicação. E aí dá pra gente ter uma ideia se o paciente tem sinais de isquemia ou sinais de que tem sofrimento no coração durante um esforço maior do coração, porque ele vai estar mais acelerado. Então esse é o ecocardiograma de estresse. Ele pode, pacientes que não conseguem caminhar na esteira, ele pode ser substituído pelo ecocardiograma de estresse. Outro tipo de ecocardiograma também é o transesofágico, que é como se fosse uma endoscopia. Você vai fazer um ecocardiograma através do aparelho, como se fosse uma endoscopia, né, que vai lá dentro do esôfago. E dessa forma você vai conseguir ver estruturas mais de perto, assim, né? Então a gente consegue avaliar também melhor se tem coágulo dentro do coração através desse tipo de ecocardiograma, e porque ele vai ter uma imagem melhor, mais próxima. Então dá para avaliar mais algumas estruturas de válvula e cavidade, né? É um exame o complemento do complemento, né? Tanto o ecoestresse como o ecotransesofágico são complemento do complemento. E que dá para ver a parte hidráulica e dá para ver a parte estrutural, que é a parte mecânica do coração. Bom, outro exame, nós temos também a cintilografia miocárdica, que é um exame de imagem, que o paciente vai receber um contraste. Ela é de repouso e de estresse, também dá para ver a questão. Também substitui o teste ergométrico em situações que o paciente não pode fazer esforço com as pernas, né? Não pode caminhar na esteira, ou em situações que o paciente já tem alguma alteração do eletro, que só o traçado do eletrocardiograma não vai ajudar, que precisa ver uma imagem do comportamento do músculo do coração, né? E através dos marcadores, né, do nucleares, a gente consegue ver na cintilografia se tem aquele sinal de isquemia ou não. A isquemia que é o sofrimento do músculo do coração, né, mediante a um esforço que é feito através do medicamento. Bom, fora a cintilografia miocárdica, também temos a ressonância magnética cardíaca, que pode ser de estresse e de repouso. No repouso vai ver mais a parte das estruturas, mais a parte mecânica. E no estresse vai avaliar também essa coisa da isquemia. Mas para fazer esse medicamento, para fazer esse exame, não pode estar tomando um certo medicamento para não... alguns medicamentos podem interferir o resultado e tal, e tem que ter um preparo antes para esse tipo de exame. No teste ergométrico também, mas menos do que na ressonância, ela exige um pouco mais de preparo, de cuidado para fazer antes. Bom, fora a ressonância, nós temos também a angiotomografia coronariana, que é uma tomografia que vai ver a parte das artérias coronarianas. É bem específico assim, para ver se tem placa de gordura dentro das coronárias, se tem muita calcificação nas coronárias. Em alguns momentos pode
ajudar bastante a não ter que ir direto para um cateterismo, que já é um exame mais invasivo. Se ela realmente, se não tiver nada ali, estiver muito tranquilo, não faz razão você ir para um exame mais invasivo, né, que depois dela na fila está o cateterismo. Então, e falando da angiotomografia coronariana, também tem a questão do medicamento, que para fazer esse tipo de exame, o coração tem que estar batendo um pouquinho mais lento, então às vezes precisa entrar com medicamento antes para dar uma segurada na frequência do coração, para ficar com um exame de melhor qualidade. Depois do... falando na angiotomografia, já lembrei do cateterismo. O cateterismo é o mais invasivo, um dos mais invasivos, é muito usado também para a gente fazer o diagnóstico de insuficiência coronariana, de obstrução nas artérias coronárias. É o exame que a gente consegue ver com maior fidelidade, né? Mais certinho se tem lá a obstrução na coronária ou não. Tem outros exames que existem para complementar esse, mas esse é um dos mais usados. Quando a gente realmente tem uma suspeita grande que tem alguma coisa ali e que a gente descobrindo se tem ou não essa obstrução, qual a chance que a gente vai ter de, assim, tratando essa obstrução, melhorar ou não o quadro do paciente. Então, é interessante fazer quando a gente tem ideia que aquilo vai realmente colaborar para o tratamento do paciente, né? Então, por exemplo, ele tem lá uma obstrução grave numa coronária importante, de repente tem que fazer um procedimento ali para desobstruir, para ele ter uma qualidade de vida melhor e poder fazer um tratamento melhor, né? Então é com esse objetivo que a gente vai chegar. E ele vê a parte hidráulica, né? E principalmente do coração, que é ali por onde passa o sangue, né? E tal. E um pouco de estrutura também, porque vai ver se tem obstrução ou não na estrutura da artéria do coração. Então, assim, vocês verem, né? Eu gosto, principalmente quando eu vou atender homens, eu acho interessante quando a gente compara o motor, o sistema do carro, né, com o coração, porque eles logo entendem como é que funciona isso. E a diferença de um exame para outro, né, porque se você tem um exame que vê a parte elétrica e o problema está na parte hidráulica, você não vai achar o problema, né? Se você fizer um eletrocardiograma e o problema não tem a ver com aquilo ali, você não vai achar o problema no eletrocardiograma. Então, você tem que lançar mão de outros tipos de exame para ir complementando, para chegar e fazer o diagnóstico realmente, né? Mas é isso, gente. Eu sei que é bastante coisa, né? Dessa vez eu falei bastante. Pode gerar dúvidas. Quem quiser saber um pouquinho mais, é só colocar a pergunta nos comentários, que eu posso ter esquecido alguma coisa também. E é interessante contar para a família, para os amigos, para todo mundo ficar sabendo, que tem muita dúvida com relação a isso. E conforme eu vou fazendo os vídeos, eu vou achando necessário, assim, né? Se for da dúvida de vocês, eu vou complementando um exame ou outro, assim, para ter mais ideia. E eu acho bem interessante também, porque quando a gente vai falar com o paciente sobre o problema que ele tem, né? Ele sempre tem a dúvida, né? Por que vai fazer aquele específico exame naquele momento, né? Alguns, por que já não pede tudo? E outros pacientes já acham que não, vamos fazer um por vez. E por que não fazer? Então eu sempre gosto de explicar para poder colocar razão, né, nos exames, né, na forma como é solicitado os exames. Mas é isso, gente. A gente vai se falando.
Boa noite para todo mundo. Tchau.